Olá pessoal, é uma alegria grande estarmos aqui. Hoje o nosso tema dessa aula número 10 será sobre receita. É uma aula também bem interessante, a gente discutir um pouco sobre a receita. A gente trabalhar conceito, alcances e objetivos dessa própria norma, também aspectos legais, comentários e vamos testar os nossos conhecimentos. O que seria uma receita? A receita seria uma entrada bruta de benefícios econômicos durante o período das atividades ordinárias de uma entidade, mensurado pelo bruto, diferente ganhos ou benefícios econômicos, igual caixa ou outros ativos, o que resultam em aumento do patrimônio líquido. Então, a receita vai trazer benefício econômico durante um determinado período, porque ela aumenta esse patrimônio líquido, né? É um fato modificativo, aumentativo, proporcionado por essa receita, que ela é construída durante um determinado período. Como é que eu reconheço as receitas? Então, os bens. A receita é reconhecida quando o risco e benefícios são transferidos. O vendedor não tem mais envolvimento continuado e mensurável. Então, você só considera que aquilo é receita quando foi transferido pelo vendedor. Você já foi tudo transferido, não tem mais envolvimento, então aquilo agora passa a ser seu. Serviços e contratos, por exemplo, de construção, reconhecido o percentual de trabalho que foi realizado. À medida que foi realizada, aquela receita passa a ser efetivamente daquele empreendimento. E o princípio para a mensuração é o valor justo da remuneração recebida ou recebível. E a gente começa a discutir o que seria valor justo. Em tese, o valor justo seria aquele que não está protegendo A em detrimento de B. Então, na verdade, o valor justo é um valor acordado entre as partes e que não haja má-fé de um em relação ao outro. Então, é um entendimento de um valor justo. Então, na hora que você define o valor na mensuração das receitas. A norma brasileira de contabilidade TG 1000, revisão 1, ela diz que esta norma para pequena empresa, ela vai atingir a venda de bens, pode gerar uma receita, a prestação de serviço pode gerar uma receita, os contratos de construção, uso de ativos de uma entidade por outra, como juros, royalties, dividendos recebidos, pode ser fruto de geração de receita. O que é que ela exclui, né? Dentro dessa norma, porque existe uma norma específica para arrendamento, para instrumento financeiro, entidade coligada e controlada, propriedade para investimento que pode gerar receita, e tudo. Então aquilo está fora do alcance desta norma. Como pensar na mensuração da receita, como eu tinha comentado antes? Primeiro, a entidade deve mensurar a receita pelo valor justo, voltando da contraprestação recebida ou a receber, né? Eu explicando que o valor justo da contraprestação recebida ou a receber leva em consideração o valor de qualquer desconto comercial, o desconto financeiro por pagamento antecipado e os descontos e abatimento por volume concedidos pela entidade. Então, isso que faz gerar a forma de você quantificar quanto é aquela receita, né? Então, o valor justo também eu posso levar em consideração, sim, o mercado, o momento, as circunstâncias. Isso pode gerar um valor que vai produzir essa receita. Que cuidado na mensuração da receita eu preciso ter? A entidade deve incluir na receita apenas a entrada bruta dos benefícios econômicos recebidos e a receber pela entidade por sua própria conta. A entidade deve excluir os resultados, todos os valores coletados em nome de terceiro. Aí a gente vai pensar nos tributos sobre venda, sobre produtos e serviços, sobre valor adicionado. Um detalhe importante é que tributo não é receita. Nós tínhamos um hábito de chamar receita bruta, está envolvendo todos os tributos, aí teria imposto incidente sobre venda, aí achava a receita líquida. Na verdade, a receita é depois de você fazer a retirada dos tributos. É isso que a norma está nos dizendo. Então, esse cuidado para na hora de você não querer mensurar uma receita
incluindo o tributo que é de terceiro. No caso aí seria do governo, não lhe pertence. Um exemplo de venda ao revendedor, para a gente entender a dinâmica, é sempre bom um exemplo. Vendemos bens por 90 ao revendedor, que os vende por 100. Aceitamos devolução do revendedor. Na verdade, nós temos receita de 90 quando os bens são vendidos ao revendedor. Provisionaríamos as devoluções estimadas ao mesmo tempo. Então, eu fazia uma provisão, porque eu não tenho certeza se vou devolver ou não. Um exemplo de imposto na venda. Vendemos bem por 100, mais 10 de imposto sobre venda. Esses exemplos foram retirados das próprias orientações do IASB. Remetemos o imposto mensalmente ao governo. O comprador nos paga imediatamente 110. A nossa receita não é 110. A nossa receita é 100. Então, porque seria errado nós reconhecermos a receita como 110, porque existe a despesa do imposto que é de 10. O reconhecimento da receita na venda de produtos. A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos produtos. Então, para você reconhecer essa receita na venda, tem que ser transferida. A entidade não mantém envolvimento continuado na gestão do produto que vendeu, em grau normalmente associado à propriedade, nem efetivo controle de tais produtos. Porque se ela mantém controle de tais produtos, isso não houve uma venda efetiva, você não pode considerar como receita. Ficar atento a essa observação. Outra coisa, o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável. Para você reconhecer, você tem que ter confiança no valor que você mensurou. Lembra que eu falei do valor justo? Tem que ter segurança naquele valor que vai gerar essa receita. É provável que os benefícios econômicos associados com a transação vai fluir para a entidade. Vai gerar benefício essa receita. É provável. Os custos incorridos ou a incorrer com relação à transação podem ser mensurados de forma confiável. Tem que ter confiança naquela informação, né? E isso que a norma vai trazendo essa orientação. Olha o exemplo aí de venda de bens, por exemplo, um bem vendido com garantia de 2 anos. Garantia não impede o reconhecimento da receita se seus custos estimados forem mensuráveis. Normalmente não é um componente separado. Por exemplo, o vendedor retém a propriedade dos bens vendidos até que o pagamento final seja recebido. Não impede reconhecimento da receita se o recebimento for assegurado ou mensurável. Então, você pode reconhecer. Então, tanto bem vendido como garantia você reconhece. Não, a garantia não impede o reconhecimento e nem tampouco a retenção disso não impede o reconhecimento da receita se é assegurado que você vá receber. O reconhecimento de prestação de serviço. A prestação reconhecer receita conforme estágio de execução do serviço quando o resultado da transação passa a ser estimado confiavelmente. É linha reta se tiver serviços atuados e o ato significativo. Aí você pode usar um método de recuperação dos custos quando o resultado não puder ser estimado confiavelmente. Você vai reconhecendo a cada serviço que está sendo prestado, você vai reconhecendo a receita. Empresa de seguro recebe 10 mil, outro exemplo, para ficar claro, né, o entendimento da receita, para responder a alarmes por período de 2 anos. A fase de finalização do contrato do serviço é estável, por 2 anos. Então eu pego os 10 mil e divido pelos 24 meses, que equivale a 2 anos, e reconheço mês a mês o valor da receita. Ok? A empresa de seguro, você pode ir reconhecendo o serviço a cada mês que vá acontecendo o episódio. Outro exemplo de prestação de serviço é o honorário de uma firma de advocacia são condicionados ao ganho da causa, se não zero. Resultado é desconhecido, custos são incorridos. O contrato de serviço, o resultado não pode ser estimado confiavelmente. Custo é igual a despesa. Então, como você não sabe, é pelo ganho da causa, então não dá para você já fazer um registro por não saber. Só se você tiver razoável certeza, uma confiança
na estimativa do ganho da causa para você reconhecer aquela receita. Baseado nessa visão geral, observe que eu dei conceito, falei de mensuração de receita para ajudar vocês nessa compreensão. Vamos a uma situação para testar o nosso conhecimento de um concurso, que a receita proveniente da venda de bens deve ser reconhecida quando forem satisfeitas algumas condições. Considere os itens abaixo e assinale a alternativa que não corresponde a uma condição necessária para reconhecimento da receita. Então, que condição? A alternativa que não corresponde a uma condição necessária. Aí foi apresentada algumas condições. Quando as despesas incorridas ou a serem incorridas, referente à transação, possam ser confiavelmente mensuradas. Você veja a palavra confiavelmente mensurada. Então, se tiver confiança, se deve reconhecer. Quando a entidade tiver transferido para o comprador os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens, mantendo cláusula de retomada pelo não pagamento. Observe, transferido tudo. Lembra a norma? Quando se transfere tudo, se reconhece ou não a receita? Caso a entidade não mantenha envolvimento continuado na gestão dos bens vendidos, em grau normalmente associado à propriedade, nem efetivo controle de tais bens. Observe, para eu reconhecer, eu não posso ter controle. Se o vendedor possuir obrigações significativas de desempenho futuro sobre a revenda do produto, e quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a entidade. Voltando, não corresponde a uma condição necessária. O que é que não corresponde? A letra D. Se o vendedor possuir obrigações significativas de desempenho futuro sobre a revenda do produto. Então, futuro, desempenho futuro, então você não pode reconhecer ali uma receita. Espero que tenha feito sentido para vocês, aprendido um pouco sobre receita, que é um assunto importante, né? Eu fiz uma síntese aqui em questões conceituais, quando é que você pode reconhecer uma receita. Espero ter contribuído para o seu conhecimento e continue se inscrevendo no nosso canal, que não está inscrito, e marcando lá o sininho para ser notificado quando a gente lançar um vídeo novo. Até a próxima aula, a aula número 11, que vamos falar de despesa. Grande abraço a todos.